Para muitos leitores da Bíblia, os livros de Daniel e Apocalipse parecem duas ilhas distantes e misteriosas, separadas por séculos de história e estilos literários diferentes. De um lado, temos Daniel, um jovem exilado na brilhante e pagã Babilônia, servindo em cortes reais, cercado por leões e fornalhas. Do outro, temos João, o idoso apóstolo, exilado na rochosa ilha de Pátimos, cercado pelo mar e por visões do céu. No entanto, ao estudarmos as Escrituras com atenção, descobrimos que esses dois livros não são ilhas separadas. Eles são, na verdade, duas metades do mesmo mapa. Costuma-se dizer entre os estudiosos das profecias que Daniel é o Apocalipse fechado e o Apocalipse é o Daniel aberto. Ou ainda, que Daniel fornece a estrutura óssea da profecia, enquanto o Apocalipse coloca a carne e a vida sobre ela. Para entendermos o destino final do nosso mundo, precisamos olhar para ambos, não como livros distintos, mas como uma revelação progressiva do plano de Deus, através dos séculos. Antes, porém, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. A marcha da história, das estátuas às bestas. Para começar nossa conexão, precisamos olhar para a espinha dorsal da profecia bíblica, a linha do tempo da história humana. Daniel estabelece a fundação de tudo o que João veria séculos mais tarde. A visão fundamental ocorre em Daniel 2, onde o rei Nabucodonosor sonha com uma grande estátua. Esta imagem é a linha do tempo básica de Deus. Você deve se lembrar da descrição: uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés, parte de ferro e parte de barro. Daniel, sob inspiração divina, explica ao rei que isso não é apenas um ídolo assustador, mas um calendário da história. A cabeça de ouro era a Babilônia, mas assim como no corpo humano descemos da cabeça aos pés, na história avançamos no tempo. Depois da Babilônia viria um reino inferior, prata, Medo-Pérsia, depois outro, bronze, Grécia, e um quarto reino forte como ferro, Roma. Aqui é onde a conexão com o Apocalipse começa a se tornar fascinante. Em Daniel 7, o profeta tem sua própria visão, mas Deus muda os símbolos. Em vez de uma estátua estática, que é como o homem vê a glória dos reinos humanos, Daniel vê bestas ferozes, que é como Deus vê a violência dos reinos humanos. Ele vê um leão, Babilônia, um urso, Medo-Pérsia, um leopardo, Grécia, e um monstro terrível e indescritível, Roma. Agora avancemos cerca de 600 anos até a ilha de Pátimos. Em Apocalipse 13, João vê uma besta subindo do mar. Observe com atenção a descrição que João faz dessa besta. Em Apocalipse 13, 2, a besta que via era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. Você percebeu a conexão? A besta do Apocalipse é uma amálgama, uma mistura composta de todas as bestas de Daniel. Por que isso é importante? Porque João está dizendo que o poder que se levantaria nos últimos dias, o anticristo, ou o sistema contrário a Deus, teria absorvido as características de todos os impérios pagãos anteriores. Ele teria a filosofia grega, leopardo, a autoridade e rigidez persa, urso, e o orgulho babilônico, leão. Sem Daniel, a visão de João em Apocalipse 13 seria um pesadelo sem contexto. Com Daniel, entendemos que o Apocalipse está nos mostrando a culminação da história humana. Daniel previu a sequência dos impérios. O Apocalipse nos mostra o resultado final dessa sequência, um sistema global que herda o DNA espiritual de todas as rebeliões passadas contra Deus. A Roma da fase das pernas de ferro de Daniel não desapareceu simplesmente, ela se transformou, se fragmentou, os pés de ferro e barro, e evoluiu para o sistema religioso político, descrito em Apocalipse. A conexão se torna ainda mais profunda quando olhamos para a pedra de Daniel 2. A estátua é destruída não por mãos humanas, mas por uma pedra cortada da montanha, que enche toda a terra. Isso é o reino de Deus. Em Apocalipse vemos essa pedra em sua glória total no capítulo 19.
quando Jesus retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para destruir as nações rebeldes e estabelecer seu reino eterno. A pedra de Daniel é o Cristo vitorioso do Apocalipse, o fio vermelho do tempo, os 1260 dias. Talvez a impressão digital mais clara que prova que Daniel e Apocalipse foram inspirados pela mesma mente divina, seja a matemática profética. Existe um período de tempo específico que se repete em ambos os livros, servindo como um gancho que une o Antigo e o Novo Testamento. Em Daniel 7, somos apresentados a uma figura sinistra que surge do quarto animal, o Império Romano. Daniel o chama de pequeno chifre, ou chifre pequeno. Este poder seria diferente dos reinos políticos. Seria um poder religioso, que falaria blasfêmias contra Deus e tentaria mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25 nos diz: quanto tempo esse poder teria supremacia? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Na linguagem profética hebraica, tempo significa um ano, tempos, plural, significa 2 anos, metade de um tempo é meio ano. Somando tudo, temos 3 anos e meio. Agora vamos abrir o livro de Apocalipse. Encontramos este mesmo período repetido de várias formas diferentes, referindo-se sempre ao tempo de perseguição do povo de Deus, ou ao domínio da besta. Apocalipse 11:2 menciona que os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 11:3 diz que as 2 testemunhas profetizarão por 1260 dias. Apocalipse 12:6 diz que a mulher, a igreja, fugiu para o deserto, onde seria sustentada por 1260 dias. Apocalipse 12:14 usa a linguagem exata de Daniel. A mulher é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13:5 diz que a besta recebeu autoridade para agir por 42 meses. Se você fizer as contas, verá que tudo isso é a mesma coisa. No calendário bíblico lunar, de 30 dias por mês, 3 anos e meio é igual a 42 meses. 42 meses vezes 30 dias, 1260 dias. Por que essa repetição exaustiva? Deus está gritando para nós através dos séculos. Olhem para este período. A profecia de Daniel e a visão de João estão falando do mesmo evento. Eles descrevem um longo período na história, que muitos estudiosos historicistas, aplicando o princípio bíblico de dia-ano de Ezequiel 4:6 e Números 14:34, durante o qual a verdade de Deus seria obscurecida e seu povo perseguido. Daniel olhou para o futuro e viu esse período chegando. João, escrevendo séculos depois, olhou e viu esse período em detalhes. Daniel foca no aspecto político-religioso da mudança da lei de Deus. Apocalipse foca no sofrimento da igreja, a mulher e na preservação da Bíblia, as 2 testemunhas. Durante essa era das trevas, sem Daniel, não saberíamos a origem desse poder perseguidor, o Império Romano fragmentado. Sem o Apocalipse, não saberíamos como Deus preservaria seu povo no deserto durante essa tribulação. Os 2 livros se completam para nos dar a história integral da grande tribulação e a preservação da fé. O santuário e o grande julgamento, outro elo vital, muitas vezes ignorado, é o cenário onde essas visões ocorrem. Tanto Daniel quanto Apocalipse são livros centrados no santuário, não o templo terrestre em Jerusalém, mas o templo celestial onde Deus habita. Em Daniel 8:14, encontramos a misteriosa profecia: até que 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel fica confuso e adoece, sem entender como e quando o santuário seria restaurado. Mas o tema central é que o problema do pecado e a desolação da verdade precisam ser resolvidos através de um processo de julgamento e purificação. Em Daniel 7, 9 e 10, temos uma das descrições mais magníficas do trono de Deus na Bíblia. Daniel vê tronos sendo postos, o ancião de dias, Deus Pai, se assentando, livros sendo abertos e o julgamento começando. Então o Filho do Homem, Jesus, é trazido à presença do Pai. Agora, olhe para o Apocalipse. O livro inteiro é estruturado como um passeio pelo templo celestial. No capítulo 1,
Jesus caminha entre os candelabros, o lugar santo. Nos capítulos 4 e 5, vemos o trono, os anciãos e o cordeiro. Uma cena idêntica à de Daniel 7. No capítulo 8, vemos o altar de incenso. No capítulo 11 e 19, o templo de Deus se abre no céu e é vista a Arca da Aliança, o lugar santíssimo. A conexão teológica aqui é incrível. Daniel profetiza que haveria um tempo de julgamento prévio, onde os livros seriam abertos antes do fim do mundo. Apocalipse 14:7 confirma que esse tempo chegou com o anúncio do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Note o tempo verbal. O anjo não diz que a hora do juízo chegará, mas que é chegada. Daniel aponta para um futuro distante, onde o santuário seria purificado e o julgamento começaria. O Apocalipse anuncia o cumprimento desse tempo. As profecias de Daniel sobre o fim dos tempos, Daniel 12:4, encontram seu cumprimento na missão final da igreja em Apocalipse 10 e 11, onde é dito a João que ele deve profetizar outra vez. O livro que estava selado em Daniel encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Daniel 12:4 é visto aberto na mão do anjo em Apocalipse 10. João come esse livrinho, que é doce na boca e amargo no estômago. Isso simboliza a compreensão das profecias de Daniel. Doce ao descobrir a volta de Jesus, mas amargo ao perceber que ainda haveria trabalho a fazer e perseguição a enfrentar antes do fim. De Babilônia a Nova Jerusalém, a história de duas cidades. A narrativa abrangente que conecta Daniel e Apocalipse pode ser resumida como a história de duas cidades. Em toda a Bíblia, mas especificamente nestes dois livros, vemos o conflito entre Babilônia e Jerusalém. No livro de Daniel, Babilônia é uma realidade literal, geográfica e política. É a cidade de tijolos de ouro do rei Nabucodonosor, situada às margens do rio Eufrates. É o lugar que tenta forçar os jovens hebreus a adorar a imagem de ouro e a comer da mesa do rei. Babilônia representa o esforço humano para alcançar o céu por mérito próprio e a imposição da falsa adoração através do poder estatal. Em Daniel, o povo de Deus está fisicamente cativo em Babilônia. No Apocalipse, Babilônia ressurge, mas agora ela é espiritual e global. Em Apocalipse 17, vemos uma mulher, uma igreja apóstata, vestida de púrpura e escarlate, montada na besta. Na sua testa está escrito: Grande Babilônia, a mãe das prostitutas. João nos mostra que as características da antiga Babilônia de Daniel, orgulho, Daniel 4:30, idolatria e perseguição, ressurge no fim dos tempos, em um sistema religioso confuso que seduz o mundo. Assim como a Babilônia literal secou as águas do Eufrates literal para ser conquistada por Ciro, o libertador do leste. Apocalipse 16:12 diz que as águas do Eufrates espiritual, o apoio das multidões, secarão para preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente. O chamado de Deus em Daniel era para que seu povo se mantivesse fiel dentro de Babilônia. O chamado de Deus em Apocalipse 18:4 é mais urgente: sai dela, povo meu. O contraponto à Babilônia é Jerusalém. Em Daniel, Jerusalém está em ruínas. É o objeto das orações ansiosas do profeta. Daniel 9, que pede a restauração da cidade e do santuário. A esperança de Daniel é a reconstrução da Jerusalém terrestre, para que o Messias possa vir. Em Apocalipse, vemos a resposta final a essa oração, mas de uma forma que excede qualquer expectativa de Daniel. Em Apocalipse 21, João vê não uma cidade de pedras reconstruída por mãos humanas, mas a Nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva. Daniel termina seu livro com uma promessa pessoal de Deus: tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Daniel 12:13 é uma promessa de ressurreição. E onde essa promessa se cumpre? Em Apocalipse 20, com a primeira ressurreição, e em Apocalipse 21:22, com a vida eterna da nova terra. A esperança pessoal de Daniel de se levantar só é plenamente visualizada e descrita
nas páginas finais do Apocalipse. Quem é o herói da história? Finalmente, a conexão mais importante entre os dois livros não é um código, um número ou uma besta, é uma pessoa. Tanto Daniel quanto o Apocalipse são, acima de tudo, revelações de Jesus Cristo. Em Daniel, ele aparece de formas misteriosas e pré-encarnadas. Ele é a pedra que destrói a estátua e enche a terra. Ele é o quarto homem na fornalha de fogo ardente, passeando com seus servos no meio das chamas, com a aparência de filho dos deuses. Daniel 3:25. Ele é o filho do homem, que vem sobre as nuvens do céu para receber o reino eterno. Daniel 7:13. Ele é o príncipe do exército e o Messias, o príncipe. Daniel 8:9. No Apocalipse, a identidade dele explode em cores vivas e títulos definitivos. Aquele que era a pedra, agora é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Aquele que andou na fornalha, agora anda entre os candelabros de ouro, com os olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. Apocalipse 1. Aquele que veio como filho do homem em Daniel 7, agora vem sentado num cavalo branco em Apocalipse 19, com manto manchado de sangue e o nome Verbo de Deus. Aquele que era o Messias, príncipe cortado na profecia das 70 semanas, Daniel 9. Agora é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, digno de receber toda a honra e glória. Apocalipse 5. Daniel nos mostra Cristo como soberano da história política, aquele que remove reis e estabelece reis. Apocalipse nos mostra Cristo como noivo da igreja e o juiz do universo. Daniel nos diz quando o Messias viria, a profecia das 70 semanas. Apocalipse nos diz como ele voltará. Estudar Daniel sem o Apocalipse é como ouvir a introdução de uma sinfonia majestosa e sair antes do clímax. Estudar o Apocalipse sem Daniel é como chegar no fim do filme, sem entender quem são os personagens ou qual é o enredo. Mas quando estudamos ambos juntos, ouvimos a música completa de Deus. Vemos que a história não está fora de controle, girando no caos. Existe um plano, existe um cronograma e, o mais importante, existe um vencedor. As profecias se conectam para nos dar uma única garantia: impérios se erguerão e cairão, bestas rugirão e perseguirão. E o mundo pode parecer desmoronar sob o peso do mal, mas o Deus que revelou os segredos a Daniel na Babilônia é o mesmo Jesus que consolou João em Pátimos. O fim da história já foi escrito. O mal é derrotado, a justiça é estabelecida e Deus habitará com o seu povo para sempre. Essa é a mensagem unificada, poderosa e inabalável de Daniel e Apocalipse. Você que está assistindo esse vídeo no canal Logos Conservador, você pode virar membro, terá acesso a vídeos antecipados, sem anúncios e alguns vídeos exclusivos só para membros e muito mais. É só clicar no botão, torne-se membro agora. Deus o abençoe.